Seja bem-vindo ao canal. Tudo bom, meus irmãos de Cristo? O meu trabalho, meus irmãos, raciocínio lógico do bíblico, meus irmãos. A Bíblia é uma porta que entra e sai na nossa vida, não, meus irmãos. O meu raciocínio é da mente. Seja bem-vindo ao canal Raciocínio Lógico do Bíblico. Hoje, meus irmãos, eu vou comprovar que Arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Vou dizer a passo, entendeu, meus irmãos? Nossa dimensão, para vocês entenderem do sentido da vida. Será, meus irmãos, Jesus Cristo é a mesma pessoa que Arcanjo Miguel? Qual o trabalhar de Jesus Cristo para Arcanjo Miguel? Será, meus irmãos, Jesus Cristo é Deus? Vamos lá, meus irmãos. Vamos por peça, como fosse uma quebra-cabeça. E juntando com peça, aí vocês vão entender. É como quebrando os mandamentos, como fosse Moisés. Moisés quebrou o mandamento e juntou com peça, e depois Deus pegou lá, colou, não. Não é cola não, meus irmãos. É coisas que é realidade mesmo. Então, meus irmãos, vamos lá. As pessoas falam, porque porque Moisés quebrou o mandamento, e aí depois Deus ficou juntando por peça, e restituindo, e depois aí colou. Não, meus irmãos, a vida não significa uma cola, colando tudo e juntando. Não, meus irmãos, a vida, meus irmãos, não é igual chiclete. Mas, meus irmãos, a pessoa tem que entender porque aconteceu aquele tempo. Porque Moisés estava irado tanto e quebrou o mandamento de Deus. E Deus teve aquela confiança toda em Moisés. Então, meus irmãos, vamos aí dizer as coisas com o tempo eu vou dizer sobre isso. Então, meus irmãos, vamos falar um pouco de Jesus Cristo, não, meus irmãos? Qual a maior autoridade? O Arcanjo Miguel ou Jesus Cristo? Será, meus irmãos, eles são a mesma pessoa? Meus irmãos, eu vou comprovar sobre isso. Vamos, meus irmãos, de Jesus, vamos falando sobre de Jesus Cristo. Vamos no Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, meus irmãos, capítulo 1, versículo 13 até 17. Vamos lá, meus irmãos. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção sob seu sangue e saber a remissão dos pecados, o qual a imagem do invisível primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, invisível e invisível, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui está dizendo, meus irmãos, que Jesus Cristo dependia de Deus. Que Deus criou Jesus Cristo de todas as coisas do céu. Entendeu, meus irmãos? Jesus Cristo obedecia a Deus pelas todas as instruções da lei de Deus. E Jesus Cristo seguia pelo ensinamento de Deus de toda a criação. E você vê que Jesus tinha a ordem das coisas de Deus. Porque de tudo que Deus mandava, tudo Deus transmitia para Jesus Cristo fazia, ele obedecia. Entendeu, meus irmãos? As pessoas falam, Jesus teve o erro, o erro do humana, porque só porque Jesus caiu na tentação. Mas as pessoas têm que entender, Jesus era a carne dos ossos, meus irmãos. Entendeu?
A pessoa, porque Jesus teve um erro, porque foi tentado por Satanás, e depois Satanás transportou ele lá no deserto, depois ele ficou tentado. Não, meus irmãos. Jesus é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos 17. E ele, e ante todas as coisas, sucedem por ele. Meus irmãos, aí tá dizendo, meus irmãos, que Jesus Cristo é arcanjo Miguel. Eu estou comparando entre Jesus Cristo, entre o arcanjo Miguel. Vamos, meus irmãos, em Judas. Vamos lá, meus irmãos, de Judas. De Judas muito falado, não, meus irmãos, que Jesus, arcanjo Miguel lutava contra o Satanás. Vamos lá, meus irmãos, para vocês entenderem um pouco. Em Judas, estou comparando entre Jesus e arcanjo Miguel, são a mesma pessoa, vamos lá. Vamos falar um pouco do arcanjo Miguel, meus irmãos, em Judas, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar o juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui, meus irmãos, está dizendo que teve o arcanjo Miguel e Satanás lutando pelo corpo de Moisés, meus irmãos. É assim, meus irmãos, o corpo de Moisés é glória, de santidade, santo, mas ele queria ousar, meus irmãos, ele queria entrar no corpo de Moisés, entendeu, meus irmãos? Mas felizmente o corpo de Moisés desapareceu. Entendeu, meus irmãos? Diante dos olhos de arcanjo Miguel também. Porque, meus irmãos, o corpo de Moisés desapareceu. E sabendo que arcanjo Miguel é poderoso e desapareceu pelos olhos de arcanjo Miguel. Por Deus.